Donald Trump acaba de ser eleito o novo presidente dos Estados Unidos da América. E aí, pessoal, quais serão os impactos dessa volta de Trump sobre os mercados ou o mercado global? E, de modo em particular, sobre as ações brasileiras? Quem ganha? Quem perde com essa volta de Trump? Então, se você quer saber, fica aí um minutinho, porque já estamos começando essa aula. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou nesta mesma jornada de poupador e investidor. E com essa notícia bombástica, Trump volta e com essa volta, muitas mudanças vão repercutir pelo mundo. É isso, pessoal. Então, a verdade é essa. A visão de mundo de Trump, a visão de governo de Trump vai influir sobre as economias globais, tá certo? E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Então, o que é que a gente pode, por exemplo, começar a falar para você? Gente, com essa volta de Trump, o que é que a gente espera? A gente espera, né? Nós esperamos, nós analistas, né? Investidores, esperamos o quê? Uma abordagem mais protecionista e nacionalista na economia dos Estados Unidos. E isso tem consequências. Tem consequências. Consequentemente, esse foco, portanto, no crescimento doméstico e nas indústrias locais dos Estados Unidos vai influenciar na política mundial, na política econômica, né, mundial, na competitividade mundial, tá certo? Logo, essas taxas ou as taxas de juros vão impactar, certo? Vão impactar as economias emergentes como a nossa, aqui do Brasil. E especialmente, pessoal, porque a desvalorização do real vai provavelmente aumentar. E isso vai, de algum modo, trazer pressões inflacionárias. Então, a gente vai precisar ligar. Por isso, eu preciso falar nessa aula de hoje quais são as ações que vão ganhar com isso, né? Quais são as ações que vão perder com essa chegada ou essa volta de Trump. Então, como você pode observar aí, há setores e ações que poderão ganhar com a volta de Trump. E eu quero começar com aquelas que vão realmente ganhar. E eu vou dar dois exemplos aqui. Por exemplo, ações exportadoras de commodities, como a Petrobras e a Vale, né, vão certamente usufruir positivamente desse momento. Então, espera-se, portanto, um ambiente mais favorável ao setor industrial nos Estados Unidos, e isso vai incluir mais produção de petróleo e aço. Ele já falava durante a campanha, não é, de explorar mais petróleo. Consequentemente, com a valorização da indústria local, ele vai importar, comprar mais petróleo, tá certo? Mais aço para a indústria interna. E isso, de alguma maneira, vai impactar positivamente ações, portanto, exportadoras de commodities, como essas duas que eu acabo de mostrar aí para vocês, tá certo, pessoal? Então, isso é muito legal, porque a gente não pode deixar de observar esse fator. Mas olha, há também
o caso das empresas, tá certo, de agronegócio, como a BRF e a JBS. Ora, essas empresas que trabalham ou que produzem proteína animal, tá certo, como a BRF e a JBS, vão poder certamente ganhar com essa possível revalorização do dólar frente ao real, pessoal. Além disso, lembre-se, Trump tende a reduzir a burocracia nas importações americanas e vai favorecer a entrada, portanto, de produtos brasileiros. Não tenha dúvida, sobretudo, né, dessas empresas que trabalham com proteína animal, tá certo? Especialmente a carne bovina e a carne suína, tá certo? Então, essa maior facilidade pode beneficiar tanto empresas que exportam diretamente para o mercado americano, quanto aqui as que exportam indiretamente, tá certo? Então, olha aí, essa é uma realidade, a gente não pode, portanto, deixar de considerar. Então, duas imagens aí positivas que a gente pode considerar nesse caso, tá bom? Mas vamos adiante, vamos ver, por exemplo, os setores e as ações que podem perder. E logo de cara, eu estou mostrando aí para vocês, tá certo? Estou mostrando, primeiro, os setores e ações que podem perder no campo da tecnologia. E eu trago duas empresas poderosas, certo? Duas multinacionais, duas empresas muito poderosas, que é a Apple e a TOTUS, tá certo? Ora, gente, esse setor, que é o setor de tecnologia, geralmente vai perder com a valorização do dólar e uma política mais protecionista, como é essa que Trump certamente vai implantar nos Estados Unidos. Então, essas empresas, Estados Unidos, essas empresas como TOTUS e Apple, que possuem, portanto, parte de suas operações em dólar e que podem envolver, né, o mercado internacional, vão certamente enfrentar dificuldades com Trump. Sabe por quê? Porque, além disso, essa eventual volta, né, ou alta de juros que vão acontecer certamente com o governo de Trump, vai reduzir o acesso a créditos. E ao reduzir o acesso a créditos, vai também impactar sobre a expansão, né? Sobre a expansão dessas empresas que dependem de financiamentos externos, tá certo? Como, por exemplo, empresas que estão muito focadas no mercado chinês, que têm, né, filiais na China e que dependem muito desse mercado aí asiático, tá certo? Então, a Apple e a TOTS certamente vão sofrer com isso. Mas olha, tem também essas outras duas empresas aí, que são empresas do setor de varejo e são empresas brasileiras, pessoal. Essas empresas do setor de varejo, né, com operações de e-commerce internacional, como a Magalu e a Renner, pessoal, essas empresas certamente vão enfrentar grandes desafios, mais grandes desafios. Por quê? Porque, pessoal, essas empresas trabalham muito com produtos importados. E isso pode ficar mais caro com a alta do dólar, como eu já falei, né? Com esse dólar mais forte. Então, esse aumento, portanto, dos custos ou nos custos de importação vai afetar diretamente o poder de compra e a competitividade dessas empresas brasileiras. Então, preparem-se, portanto, porque é uma realidade que está aí diante dos nossos olhos e a gente não vai poder, né, ocultar isso. É uma realidade. Mas vamos adiante. Pessoal, outro impacto que vai acontecer, né, de forma negativa são nas empresas de logística e infraestrutura. Vocês devem saber
que essa empresa Rumo aí, né, que é uma das maiores empresas de logística ferroviária do Brasil ou no Brasil, tá certo? Também depende muito do comércio internacional. E ao depender desse comércio internacional, imagine você, se Trump optar de fato por políticas mais protecionistas, que é uma tendência, pessoal, isso é uma tendência. Então, o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos vai diminuir, possivelmente, tá certo? Eu posso estar completamente enganado, mas poderá diminuir. E isso, claro, vai impactar, né, a necessidade de serviços logísticos. Vai impactar especialmente na exportação de produtos, por exemplo, agrícolas, né? Como resultado, então, o que é que a gente vai observar? A Rumo, que é essa raio 3, tá certo? Vai poder ou poderia ver uma demanda menor por seus serviços, tá certo? Imagina, gente, eu posso estar completamente errado, mas é muito impacto negativo sobre a economia, sobre o mercado brasileiro, tá certo? E isso não é nada bom, não é nada bom, tá certo? A gente precisa, portanto, levar a sério essa análise, porque é uma análise que tem tudo a ver com o que Trump falou na campanha e com o que Trump fez no governo anterior, né, nos Estados Unidos, quando ele foi presidente dos Estados Unidos da América, tá certo? Então é uma realidade. E qual seria o impacto sobre o setor financeiro do Brasil? Será que tem impacto? Tem impacto, sim, senhor. Pessoal, tem impacto, sim, senhor. Olha, esses bancos brasileiros, eles podem ser impactados negativamente, infelizmente, por uma economia global menos previsível. Menos previsível, porque com o governo de Trump, tudo pode acontecer e influenciar o mundo inteiro, especialmente se o dólar se fortalecer, né, de forma mais contundente e as taxas de juros dos Estados Unidos, ó, forem lá para cima. Se isso acontecer, portanto, né, nós vamos ver ações como a do Itaú e a do Banco do Brasil sofrerem as duras penas. Então, para essas instituições, isso pode significar o quê? Pode significar maiores custos de captação e, né, maior volatilidade em investimentos estrangeiros. Então, você não vai conseguir sustentar por muito tempo, né, o dinheiro estrangeiro aqui no Brasil. Isso é bem complicado. Então, esse cenário de alta volatilidade, né, vai desagradar, não tenha dúvidas, geralmente desagrada os investidores. E isso vai, infelizmente, impactar a avaliação das ações, tá certo? Desses bancos aí, entre outros, como a gente poderia estar citando aqui, tá certo? Então, lamentavelmente, é uma realidade que a gente não pode deixar de considerar, tá certo? Mas vamos adiante, pessoal. E as empresas com dívidas em dólar? Como elas serão impactadas, não é, com essa volta de Trump à presidência dos Estados Unidos, tá certo? Então, eu peguei aqui duas empresas, ações de duas empresas, certo? A Azul e a Gol. E olha só, o setor aéreo, especialmente a Azul e a Gol, que tem grande parte de suas dívidas em dólar, tendem a ser, né, tendem a ser tensões ou ter tensões impactadas, tá certo? Muito impactadas em seu cenário nesse cenário de dólar valorizado. E com esse cenário de dólar valorizado, com
Trump na presidência, como eu já, a gente está falando aqui, existe, portanto, o risco de que a moeda americana se valorize ainda mais, bombe mesmo. Isso vai aumentar os custos com o combustível e o financiamento dessas empresas. Então, isso é um problema? É um problema. Isso poderá desvalorizar, essas empresas, com certeza, lamentavelmente, porque a dívida em dólar piora mais ainda, com dólar alto sobretudo, tá certo? Então, a gente não pode, portanto, deixar de considerar essas situações aí. Então, veja, são muitos impactos, sobre a economia global, mas especialmente sobre a economia brasileira, sobre essas ações das quais, nós decorremos ou falamos aqui, nessa aula. E, finalmente, eu pergunto, qual é a perspectiva para os investidores? Como os investidores, ou o que os investidores podem esperar, dessa volta de Trump e com os impactos que essa volta terá sobre as economias do mundo inteiro e especialmente do Brasil. Então, assim, para a gente concluir, a gente precisa pensar da seguinte maneira, que, de um modo geral, essa volta de Trump ao governo americano vai desencadear efeitos variados nos mercados emergentes, como o nosso, tá certo? Mas, de um modo geral, nos mercados globais. Setores focados, portanto, em exportações e commodities vão poder ganhar, como a gente mostrou aqui agora há pouco. Enquanto que empresas com forte exposição ao câmbio, ao dólar, ou dependentes, portanto, de importação, vão enfrentar grandes riscos. E foi exatamente isso que eu mostrei aqui nessa aula de hoje, tá certo? Então, eu espero que essa aula possa estar ajudando vocês a refletirem um pouco como a eleição dos Estados Unidos, e, sobretudo, deste personagem Donald Trump, vai impactar todas as economias do mundo, mas em especial a economia, e o mercado financeiro brasileiro, tá certo, pessoal? Essa é uma realidade. Amigos, amigas, esta aula não é uma recomendação de compra, não é, nem de venda, tá certo? Não é. É apenas um momento de esclarecimento, um momento, de orientação, um momento para que você desperte, para essa realidade do mercado internacional, mas, sobretudo, para essa realidade da eleição de Trump, da volta de Trump ao governo dos Estados Unidos, tá certo? Então é isso. Bem, aproveito mais uma vez para reforçar a propaganda do meu livro, tá certo? As Aventuras de Malu, A Moeda Mágica e As Crianças Sábias de Eudoria. É um livro de educação financeira para crianças e adolescentes, tá certo? Então, nesse livro, As Aventuras de Malu, Malu vive uma série de aventuras, a partir das quais ela vai descobrir, o valor do dinheiro e o sentido de poder usá-lo com responsabilidade, diante dos desafios que ela vai enfrentando, tá bom? Então, quem puder aí me dar essa moral, essa focinha, vai lá na Amazon, porque esse livro tá bem acessível para quem quiser, começar a educar os seus filhos, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço, espero que eu tenha ajudado você nesta aula. Tchau, até a próxima.